O espírito deste tempo. Várias ideias de Jung parecem ter sido inspiradas por Platão, cuja desconfiança na opinião coletiva, em contraposição à capacidade individual de conhecimento adquirido pela razão, é evidente em muito de seus diálogos. Opiniões corretas são uma coisa boa e fazem todo tipo de bem, desde que permaneçam em seu lugar. Mas não ficarão muito tempo, elas fogem da mente de um homem, portanto não vale muito até que você as amarre pelo trabalho com a razão. Então, uma boa ideia é só uma boa ideia, né? A gente precisa amarrar pelo trabalho com a razão. Eu pensei que era só eu que tinha esse negócio de as ideias vêm e depois vão embora, né? Você não anota, né? Tchau. Me surpreende o que ele falou Sim, eu aqui. acho que Uma coisa mais tem. coletiva. Sim, é bom perder, inclusive, algumas ideias, né? Senão você fica obsessivo. E também tem os dois aspectos, mesmo os zodiacais astrológicos, né? Um que retém, o outro que libera, né? São dois aspectos opostos que funcionam na gente. Uma vez amarradas, elas se tornam conhecimento e são estáveis. É por isso que o conhecimento é algo mais valioso do que a opinião. Assim como Platão, Jung desconfiava do que ele entendia como psicologia de massas, uma percepção de que às vezes tem sido interpretada como elitista, mas que na verdade tem pouco a ver com questões de classe, educação e economia. Não tem a ver com o privilégio de não pertencer às massas, assim, de você, sei lá, viajar de primeira classe de avião. Não tem a ver com isso. Psicologia de massa para Jung envolve a vontade humana, não importando o nascimento, a posição social, a escolaridade ou as circunstâncias materiais. Então, é a vontade de abandonar a razão individual, os valores, a experiência, a consciência, a fim de desfrutar da segurança da fusão com o grupo. Quando a pessoa segue as massas, ela abandona a sua individualidade, seus valores, às vezes para pertencer a uma família, mesmo que seja uma família milionária, a família lá do Elon Musk lá e tal, para entrar ali você precisa abrir mão da sua individualidade, dos seus valores para pertencer a isso. Jung está falando, se referindo como psicologia de massa, que você perde a sua individualidade em prol da fusão com o grupo, que pode então exigir autorização para descarregar medos inconscientes, agressões, ódios e ganâncias sem a necessidade de reflexão ou responsabilidade. A pessoa compactua com um grupo, com aquela família, sei lá, que é assim, que é homofóbica, que é racista e tal, para pertencer àquela família, a gente não pode ir contra esses padrões. Então, de certa forma, assim, nesse grau também, ou quero pertencer a tal torcida, eu tenho que odiar quem é da outra torcida, senão eu não vou ser visto como um membro fiel ao meu grupo. Tudo isso, assim, são pactos que a gente compactua para fazer parte dos movimentos de massa, seja religião, seja instituto, seja uma linha filosófica, seja uma seita, tudo espécie de seita, né? Uma vez Coisas que a gente compactua. Uma vez eu testemunhei um caso. Aqui tem um hospital aqui perto, que a minha sogra ela estava com um problema respiratório, e eu fui a empregada e ela
né, para atender ela, né, tal. E estava cheio o salão, né, tal, tal. Aí aconteceu uma coisa interessante, que ela já era idosa, tal. Apareceu um cara lá, parece que o cara era bandido, mas ele não estava lá para assaltar nada. Ele tinha feito um machucado e ele, depois de uns 10 minutos, ele começou a dar uns berros ali, que ele exigia, né, que ser atendido, porque aquilo não estava certo, o que estava acontecendo ali, as pessoas estavam sendo enroladas, né? Então você sabe que nisso daí tem toda uma estrutura que leva a isso, né? Não é culpa do médico, não é culpa não sei o quê, mas todo mundo se conforma. E eu achei muito interessante o cara falando, porque ele de repente, ele se revoltou com aquilo ali, e a médica foi dar uma lição de moral, tá bom. Então a gente vai, todo mundo vai esperar, porque a gente vai passar você na frente, tudo bem? Ele falou, não, senhora, eu quero que todo mundo seja atendido rápido, para chegar a minha vez logo. Eu não aceito essa demora. Né? Ele falou, eu não tenho medo de juiz, eu não tenho medo de nada. Tá? Você vai atender a gente rápido, vocês vão dar um jeito. Então, eu acho que o exemplo disso daí, ficou todo mundo quieto, né? A massa, ela se comporta tem uma força de inércia ali, né? Que, de repente, um cara levanta a voz. Aí a gente está falando, quando você está falando de um bandido, você está falando aí de subjugar outra através que é violência, né? Que olha, eu não tenho medo do Estado, da lei, de nada que me limita. É uma ameaça, é um subjugar o outro através da violência, do domínio e do poder. Não é isso que o Jung está falando. Não é bem isso, não. Mas eu acho que as coisas vão funcionar assim. Você está vendo o que está acontecendo hoje? Mas não é isso. Tá bom. Não, isso sempre aconteceu, desde as cavernas. Quem é o maior, mais forte, mais violento, que grita mais alto, que tem mais ar, isso ele sempre vai vencer. Isso é uma forma também de massa. O sujeito que não abre mão disso, da violência, no uso do poder, ele está num movimento de massa. Muito recorrente, muito comum, inclusive. Todos os movimentos de massa, como seria de esperar, caem com a maior facilidade em um plano tendencioso representado por grandes números, onde os muitos estão à segurança. Aquilo que os acreditam deve ser verdade. O povo dizia, a voz do povo é a voz de Deus. Então, é claro, aquilo que os muitos querem é algo pelo que deve valer a pena e ser necessário. Por exemplo, lutar para que todo mundo tenha atendimento bom e rápido no hospital. É algo, sim, bom e que vale a pena lutar, que é necessário. E, portanto, deve ser bom. No clamor de muitos, há o poder de arrebatar desejos à força. Então, esse clamor que você trouxe agora, por exemplo, Tito, que é o clamor de muitos, foi muito bom esse exemplo, porque muitas pessoas acham que tem que chegar, tem que matar, cortar a cabeça do rei, cortar a cabeça do presidente, que daí tudo muda, tudo vai melhorar, e é um clamor por mudança e tal. E às vezes a gente tem só um problema que está deslocado, agora é outro indivíduo que é o tirano, a gente muda de tirano, de certa forma, muda-se de opressor, mudamos de opressor, mas não nos libertamos da opressão. Onde quer que condições sociais desse tipo se desenvolvam em larga escala, o caminho para a tirania está aberto, e a liberdade do indivíduo se transforma em escravidão física e espiritual. Então, pertence a essa escravidão é o correto, né? Vou ter que abrir de novo que desconfigurou.
que é uma obediência cega, é um calar por temor, né? A violência, o temor da exclusão, o temor de não pertencer, de ser mal visto, o temor que os outros vão pensar. E a gente pertence à sociedade, depende da sociedade. E a gente é social, né? Então a gente considera isso. Vou esperar voltar aqui. E eu vou entender o que aconteceu. Se foi um zoom que eu dei. Exatamente. Então, eu estou falando aqui de movimentos de massa, né? Essa segurança de estar, de ter esse pertencimento, assim, de não ser um louco, de não ser o excluído, de não ser o bode expiatório. Jung viveu a devastação de 2 guerras mundiais que foram impulsionadas pela psicologia de massa. Então foi mais ou menos isso que você falou, Tito, que os alemães fizeram. Assim, os alemães, assim, eles estavam acuados lá e eles resolveram agir. Esse agir foi apoiar um ditador que era alguém muito mais violento do que eles e que estava afim, sim, de matar e morrer pelo que aquele povo acreditava, assim, para libertar aquele povo, de certa forma. Por isso que as massas são perigosas. O pensamento de massa é perigoso porque é, assim, violento e dá poder para tiranos. Porque eles acham que se matar, que se for agir com base na violência, vai resolver, mas a gente tem a história para entender que não é assim que resolve as coisas e que não se resolve em nível coletivo, talvez. Algumas coisas, se em nível individual a gente vai ter mais do mesmo, o outro só estava esperando chegar no poder para se revelar um tirano. Jung viveu a devastação das guerras mundiais que foram impulsionadas pela psicologia de massa, assim como Platão vivenciou a guerra de Peloponeso por 30 anos, com suas sucessivas e cada vez mais cínicas mudanças de governo, da aristocracia para a oligarquia, para a democracia, para a tirania, então ao revezamento. E pode ser argumentado que, dadas as suas experiências, tanto Jung quanto Platão tinham uma justificativa considerável para as suas desconfianças. Assim como Platão, Jung atribuiu enorme valor à responsabilidade individual como chave para o bem-estar da coletividade. Então, assim, é o oposto da frase popular, né? Que a voz do povo é a voz de Deus. Não. A Segunda Guerra Mundial também foi um clamor do povo, que é o povo que dá poder para esses tiranos. Os tiranos não chegam, não se formam sozinha, eles individualmente são só um indivíduo. Quem dá força para eles são as massas. Se as coisas dão errado no mundo, isso é porque algo está errado com o indivíduo, porque algo está errado comigo. Portanto, se eu for sensato, eu colocarei corretamente primeiro. Eu colocarei corretamente primeiro. Para isso preciso, porque a autoridade externa não significa mais nada para mim, de conhecimento dos fundamentos mais íntimos do meu ser, a fim de poder me basear firmemente nos fatos eternos da psique humana.
assim não projeta esse poder, essa vontade de mudança, de revolução num ser externo, num líder tirano, que é o que sempre tem sido feito. Inclusive, a gente corre a qualquer momento o risco disso acontecer. É muito provável que no Brasil isso ocorra nos próximos anos, porque o povo vai ficando revoltado, vai querendo violência mesmo. É um movimento natural, assim, não sei se natural, mas eu diria que normal, porque é assim que acontece. A gente vê sempre a mesma coisa acontecer. Sai de uma ditadura, entra para um período democratiza um pouco, e daí já vem outra ditadura, e é assim que gatinha os países, assim, que estão assim, mas não estão ali no centro desse imperialismo, né? Não estão beneficiados assim pelas grandes potências mundiais, pelos polos, Estados Unidos. Embora ele estivesse comprometido com a astrologia, Jung não culpou as configurações planetárias pelas vicissitudes da vida, nem presumiu que o destino fosse uma força externa, irrevogável, imposta por uma ordem celestial impessoal, como declara o Cássio de Shakespeare. A culpa, caro Brutus, não está em nossas estrelas, mas em nós mesmos. Mas não na visão, mas não, na visão de Jung, porque os seres humanos sejam subalternos. Então, está em ser subalternos a isso. É não ter uma conscientização e um diálogo em relação a esses aspectos. Se a psicologia de massa é um aspecto que qualquer um de nós fazemos parte, e a gente tem isso e a gente fica revoltado e às vezes a gente quer que entre alguém e acabe com tudo, eu acho que todo mundo, não importa partido, de esquerda ou de direita, já teve esse sentimento humano. Mas a gente tem que olhar para ele, porque a gente vive num coletivo e muita gente está sentindo isso. E historicamente, a gente olhando a história, será que esse é o melhor jeito mesmo de fazer as coisas? O que, que a história nos ensina? Mas hoje em dia a gente está numa onda também de queimar, colocar fogo na história, a gente está numa onda muito doida, assim, não sei o que vai. Ao contrário, a culpa é a relutância do indivíduo em olhar para dentro, naquelas cadeias de escolha e consequências inconscientes geradas por compulsões desconhecidas. Essa minha compulsão de eliminar o mal externo, o mal que está no outro, para não lidar com o mal que há em mim, assim, combatendo monstros e demônios externamente o mal sempre fora, ninguém se implica com a sua parcela tirana, com a sua parcela violenta que vai ser projetada em alguém, assim. Então, gerada por essas compulsões desconhecidas, que também o William Reich ele usa um termo muito interessante quando ele fala que o fascismo e o nazismo são germes humanos, é como se fosse um vírus da gripe, assim, pertence ao ser humano, qualquer um pode pegar isso numa situação assim de humilhação, numa situação assim que se vê muito não desfrutando da vida, tendo que cumprir a vida de uma forma extremamente desprazerosa, despotencializadora, quando o ser humano ele pode dar o pior dele, ele pode ser contaminado, qualquer um pode por esses germes, porque são coisas do ser humano. E eu gosto muito dessa visão, assim.
Não é algo que isso é do povo tal, isso porque o povo assim é fascista e qualquer grupo pode pegar esse vírus, dadas as circunstâncias imunológicas, espirituais e de sabedoria, ele de alguma forma falhar, a gente não é imune a isso. E é preciso saber que mesmo o relato das pessoas que viveram ondas fascistas e nazistas revelam isso, assim, que é uma coisa que contamina, assim, as pessoas acreditam que estão do lado certo. Muitas em vida conseguiram olhar e falar, não, o que a gente fez, ou se absteram, não conseguiram ir contra, mas é muito difícil não ser contaminado por esses vírus. Então, o espírito desse tempo, como se revela aos poucos nas primeiras décadas do século XXI, parece exibir uma preferência por evitar as grandes questões que preocupam Jung ao longo da vida. Então, o Jung se preocupava com coisas que caíram em despreocupação, por exemplo, assuntos muito profundos como a natureza do mal, o significado e o propósito de uma vida individual, as motivações mais profundas que impulsionam os indivíduos e as coletividades, e o enigma do sofrimento humano, não são temas populares para o discurso em muitos círculos psicológicos hoje em dia. Até porque esses temas são potenciais campos minados de observações politicamente incorretas. Em vez disso, os esforços estão concentrados em encontrar métodos medicinais, psicoterapêuticos ou sociais que dissiparão os sintomas. Então, novamente, a gente toca nesse assunto. Não vamos tocar nesse assunto, vamos dissipar esse assunto, dissipar esse sentimento, esse sintoma, essa emoção, para segue a boiada, né? Passa a boiada. Então, a proposta está muito mais voltada para dissipar os sintomas sem investir tempo nem despesas na exploração de suas causas inconscientes. Espera aí, da onde isso vem? Não importa, faça tal e tal coisa que isso some. Não é que você não deva fazer tal e tal coisa. Acho que sim, você deve se implicar no aspecto consciente em tratar o sintoma, mas entender que ele tem uma raiz mais profunda e que é necessário entender esse mecanismo. O sintoma surge como uma oportunidade de compreensão de um mecanismo que, se você não se implicar com ele, você vai ficar a vida inteira ali mudando de sintoma, vai ficar de um sintoma a outro e nunca chegando na causa, na raiz. Nem a história, seja individual ou coletiva, é mais percebida como ferramenta essencial para compreender os dilemas do presente. De acordo com o site de Serviço de Saúde britânico, a terapia cognitiva mental, então a cognitivo-comportamental, ela é muito voltada para o ego, assim, para a parte consciente do sujeito. Ela é muito valorizada socialmente nos Estados Unidos, pelos britânicos, assim, ela é muito valorizada e o Brasil segue muito isso, se espelha muito nisso também. É um tipo de terapia oral que pode ajudá-lo a administrar seus problemas ao mudar a maneira como você pensa e se comporta. A terapia cognitivo-comportamental lida com os problemas atuais, ao invés de concentrar em questões do passado. Assim, seu medo é entrar na água. Não importa se você quase morreu afogado
numa enchente há 10 anos atrás. A questão é o medo agora, assim, é lidar com, e na real, assim, seria muito interessante unir as duas possibilidades. Eles meio que descartam o inconsciente, a força que o inconsciente tem em relação à pessoa e promover mudanças superficiais não funciona com todo mundo. Para pessoas mais profundas ou que têm acesso a esse profundo, essa coisa mais superficial pode não funcionar, mas eles ignoram isso porque o espírito da nossa época ele evita questões mais profundas. É uma marca também do espírito do nosso tempo, que é dele que a gente está falando. Ele é antiprofundeza. Então, procura maneiras práticas de melhorar seu estado de espírito e dia a dia. E sim, funciona, tem coisas que são muito interessantes. A eficácia de tal abordagem é como a de todos os métodos psicoterapêuticos, tema de debate contínuo. Acho que por essa diferença, né, dos seres humanos, o que funciona bem para um pode não funcionar tão bem para outro. Num esforço para combinar o melhor de ambos os mundos, alguns psicoterapeutas e grupos de formação terapêutica misturam técnicas cognitivas e analíticas para produzir um modelo mais integral, né? Mais TCC, terapia cognitivo-comportamental, é a abordagem previamente favorecida pelas autoridades coletivas na Grã-Bretanha. Grupos de formação psicoterapêutica de todas as convicções, entre eles, inclusive, grupos junguianos. Então, hoje em dia, sob pressão para adotar métodos cognitivos, então, tem uma pressão desses serviços assim de saúde em prol dos métodos da terapia cognitivo-comportamental, porque tem eficiência científica, e olha como é científico e tal, os desejos resultados rápidos, e para esse espírito assim, fast food da nossa época, sabe? Que ele é para agora, eu como agora, preciso. Isso aqui é para ontem. Você quer falar? Ah, Não, eu tá. ia falar uma coisa que você falou. Por causa da rapidez, né? Do espírito. Eles querem uma coisa bem assim pragmática, né? Um pragmatismo, né? Resolve rápido, Pensar no tem menos gastos onde a para a gente tem as empresa de ondas pagar uma agitadas. terapia que é rápida. Hã? Ah, sim, uma empresa não vai pagar uma terapia profunda, porque ele quer resultados rápidos, ele não quer uma mudança significativa na vida daquela pessoa em todos aqueles âmbitos. Ele quer um cara ativo, ele quer um cara que funcione Produtivo. bem, que saiba mediar, que saiba lidar com o burnout ali numa boa, que Agora, fizeram uma sufoque um pesquisa pouco uma vez. alguns aspectos da sua personalidade, suprimam alguns aspectos da sua personalidade. Então, tem a ver É, com a supressão, sim, suprimir alguns isso. aspectos. E a gente Fizeram. pensa também em espírito das profundezas. Eu penso muito no mar, porque aonde o mar é agitado, as ondas quebram, assim, onde tem muita agitação, é onde é raso, onde é profundo, vai ficando cada vez mais calmo. Eu gosto de pegar prancha, às vezes ir profundo. Nossa, é tão gostoso assim, dá para ficar de pé em cima da prancha, porque vai ficando cada vez mais calmo o mar. Quanto mais profundo, mais calmo. Então, a gente tem o espírito da
época e o espírito das profundezas, e eles têm essas diferenças. E a dificuldade pode, em última análise, não estar na falta de utilidade das técnicas cognitivas, mas na eliminação do senso de continuidade com o passado, que às vezes pode resultar de um foco apenas nas condições e nas circunstâncias atuais. A compreensão das dimensões interiores da história humana, seja ela explorada pela história das ideias, das religiões, ou emocional de uma família e sua trajetória ao longo de gerações, pode se tornar o centro para o qual qualquer esperança de um futuro convergirá. Essa era a própria perspectiva de Jung. Ele a descreveu vividamente quando escreveu sobre a casa de vários andares que chamou de Minha Casa, que apareceu um sonho que ele experienciou enquanto ainda trabalhava com Freud. O superior da casa de Jung era mobiliado em estilo rococó. Então, esse é o sonho dele. O andar superior, estilo rococó, o andar térreo era muito mais antigo, datado do século XV ou XVI. Um caminho de escada de pedras que levava a uma adega que datava da época romana. Quando Jung olhou melhor para o piso dessa adega, notou um anel pelo qual podia levantar uma das lascas de pedra. Mais uma escada dessas vezes na qual ele descobriu ossos dispersos e cerâmica quebrada, como restos de uma cultura primitiva. Jung interpretou o sonho como uma espécie de imagem da psique. O salão rococó bem acima da superfície representava a consciência pessoal. O piso subterrâneo simbolizava o primeiro nível do inconsciente. E quanto mais profundo Jung descia, mais escura se tornava a cena, e mais antigas e universais eram as relíquias. Bem interessante esse sonho, assim, de estar descendo e camadas mais ancestrais, mais antigas, mais profundas da psique. Esse foi o meu primeiro indício de um coletivo. Foi o meu primeiro indício de um coletivo a priori sobre a psique pessoal. Isso eu tomei pela primeira vez como sendo os traços de modos de funcionamentos antigos. Esses modos de funcionamentos antigos que coexistem, né, com os novos, com os estilos rococó. Então, com o aumento da experiência e com base em conhecimentos mais confiáveis, reconheci-os como formas de instinto, ou seja, arquétipos. Então, dá para entender essa questão dos arquétipos, né? Que não são mais tão pessoais, são coletivos, assim, essas bases similares, de onde isso surgiu, de onde isso veio, como isso se construiu dessa forma. É preciso olhar para o que era antes para entender o porquê é assim. Senão a gente vai ficar sempre travando as mesmas guerras e da mesma forma. Sempre que surgir aquele empecilho no nosso caminho, a gente vai ter uma atitude que leva a gente ao mesmo tipo de sintoma de desgaste, de atitude compulsiva, né? A história, para Jung, não era uma listagem linear de eventos isolados, ou como diz um personagem, uma das peças de Alan Bennett. Apenas uma coisa, outra coisa. A história mais profunda interior da criatividade humana e da destrutividade foi fundamental para a compreensão psicológica de Jung. A astrologia, como ele apontou, encapsulou a psicologia do passado e forneceu as bases
para a própria história da psicologia. Jung, em contraposição ao espírito desse tempo, compartilhou a visão de Goethe sobre a importância central da história. Então, Goethe considerava esse papel da história, assim, para não reproduzirmos um novo passado. Deixem aquele que falha aprender e assinalar. 3.000 anos ainda ficam destituídos de experiência na escuridão e vivos dia a dia. O espírito desse tempo também parece abranger a confortável certeza de que os problemas do indivíduo provêm de uma fonte social, econômica ou mesmo climática, não psicológica, e que esses problemas podem ser curados com o governo certo, com a legislação certa e as garantias certas de um protocolo científico que muitas vezes acredita ser tal como um papa infalível. Antes era o papa infalível, agora a gente tem um sistema científico infalível. Incapaz de juízo errado e ignorância, porque é a ciência que diz quando as pessoas falam. A ciência falou que. Amém, amém. Mesmo nas esferas liminares, em que seus instrumentos de medida podem ser inadequados ou inapropriados. Não, isso a gente nem discute. Se você falar que os instrumentos de medida estão sendo inadequados ou inapropriados, você vão te chamar de anticientista, de negacionista, sem sequer, muitas vezes, entender que a própria atitude deles em relação à ciência não é científica, é dogmática. A lealdade de Jung, apesar de si mesmo, e à custa de sofrimento considerável, foi, afinal de contas, e de modo irrevogável, dada ao que ele entendia como espírito das profundezas, e as correntes religiosas e filosóficas mais antigas que ele estudou com tanta assiduidade lhe pareceram formas variadas de um esforço humano a ser renovado de maneira perene para expressar esse espírito. Mesmo que a visão de mundo coletiva prevalecente se opusesse a ele. Agora a gente vai para a última parte aqui, invocando o espírito das profundezas. Que Jung trabalhou com invocações de rituais, os arquétipos planetários que ele identificou no próprio horóscopo natal e que os resultados dessas invocações inspiram os personagens no Liber Novus, pode parecer uma sugestão perturbadora e até chocante para os que não estão familiarizados com as raízes históricas da técnica que Jung chamou de imaginação ativa. Mas a relação entre magia e imaginação ativa foi descrita pelo próprio Jung, e a sugestão de que ele era incapaz de fazer as próprias conexões entre os rituais teúrgicos da antiguidade tardia e a busca de imagens interiores que resultaram no Liber Novus não é convincente. Jung também deixou claro que ele entendia os deuses planetários como arquétipos e que o propósito da imaginação ativa era estabelecer um diálogo entre as potências arquetípicas e a consciência humana individual. Então, mas não esse sentido de obediência e de rendição, obediência ou idolatria cega, e sim uma tentativa de comunicação, de conversa. Essa é a dialética, o método dialético de Jung. Seu interesse nos grimórios medievais e do início da Era Moderna, textos mágicos de inclinação astrológica, como a liturgia de Mitra, e em teurgistas neoplatônicos, como Plotino, Jâmblico e Proclo,
todos os que integraram a astrologia em suas percepções cosmológicas, evidencia a probabilidade de Jung ter feito um esforço deliberado e consciente para trabalhar imaginariamente, ou dito de outra forma, magicamente, com os conflitos internos que ele acreditava estar retratados de modos simbólicos no mapa natal. O propósito desse trabalho interno, tanto para Jung como para os seus antecessores da Antiguidade Tardia, era uma transformação da personalidade pela integração da consciência com um centro psíquico maior que entendia como self. Se a gente ficar perdido nas nossos complexos, nas coisas que nos aconteceram, nos traumas, a gente vai pouco em direção a esse eu profundo nosso, que é o self, que é um ponto de uma estabilidade maior, que não se deixa levar, que não é tão reativo aos movimentos da superfície, mas que observa também os movimentos ali da superfície, mas observa de um outro lugar. Interessante. Embora Jamblick e seus colegas teurgistas interpretassem de maneira diversa, eu digo de outro lugar, você observa do ego, você está ali, meio agitação, você está sendo jogado para lá e para cá. E o self, ele é um ponto capaz de observar esse ego sendo jogado para lá e para cá, ali numa neurose. E ficar, assim, não indiferente, mas ficar além disso, uma visão mais ampla, ampliada, ampliar a perspectiva disso. Então, não é que você não vai ter mais uma neurose, mas você vai entender melhor quando você está numa neurose. Embora Jamblick e seus colegas teurgistas interpretassem de maneiras diversas esse centro como um deus ou daimon, ou como uno platônico do qual tudo mais emana, a busca destes sobre tal processo de integração por meio do uso de símbolos e imagens firmemente na ostentação da ideia de Sumpateia reaparece no conceito de individuação de Jung e no trabalho que ele sugeriu que deveria ser feito pelo indivíduo para facilitar a sua jornada de outra forma natural, mas inconsciente. Às vezes desnecessariamente dolorosa ou mesmo mal sucedida. Jung, mas ele está percorrendo o caminho dele, certo? Mesmo que seja um erro necessário, ele seja um equívoco, tem equívocos que aquela pessoa ela precisa percorrer. Ah, você está fazendo isso, mas eu já fiz, não vai dar em nada. Mas se ela precisa traçar ali por um caminho nesse aspecto, assim, ela precisa dessa jornada, às vezes vale muito a pena do que ela seguir a receita de bolo de alguém e copiar essa receita, ela descobrir a receita que funciona para ela. Pode demorar mais, mas é algo consistente, assim, né? Algo que você não precisou de um atalho, que você desenvolveu de dentro para fora. Jung gostava de citar o axioma alquímico: o que a natureza deixa imperfeito, a arte aperfeiçoa. E permitindo sua preferência pela ideia de totalidade, a ideia de perfeição. Então, perfeição é no sentido de integração, de totalidade. Esse é o objetivo da psicoterapia que ele desenvolveu e praticou. Então, o objetivo é a integração, não é o ser perfeito no sentido neurótico, que é abrir mão da nossa imperfeição, mas sim integrar. Jung entendia o destino em geral e o destino astral em particular como um paradoxo.
Da perspectiva do astrólogo, não se pode desenvolver o horóscopo natal e encomendar um novo, a menos que se abrace uma convicção religiosa que prometa um novo horóscopo natal coincidente com um novo renascimento espiritual, como fez o teólogo cristão Tassiano no século II da era cristã. Embora alguns astrólogos aceitem a ideia de que o destino é concreto e fixo, astrólogos de inclinação mais psicológica entendem o destino como multinivelado e negociável. Então, ele não está pronto, ele está acontecendo. O caminho se faz ao caminhar. Então, caminhar é produzir caminho. Na visão de Jung, o destino horoscópico apresenta um profundo enigma. É preciso fazer de bom grado, com liberdade, aquilo que se deve fazer. É tão bom a gente fazer o que a gente deve fazer, mas às vezes é tão custoso, é tão difícil, ou às vezes, em algumas circunstâncias, se torna impossível. Por mais que, se a gente conseguisse, seria maravilhoso e libertador. Mas esses advérbios, de bom grado e com liberdade, indicam cooperação consciente e voluntária com os fatos eternos. Eu lembrei até de uma música da Legião Urbana, aquela de lá, Castelos, Montes Castelos, que é ter com quem te mata lealdade. Você conhece essa música? Que é favor. Como que é essa parte? Eu não lembro direito, não. Isso daí é da Epístola de Paulo aos Coríntios. Eu lembro. Ele baseou Perfeito. aquela história, o amor, ele não se envaidece, né? Ainda que eu falasse a língua Sim, dos tem uma parte anjos. Qual é a frase? Repete para que mim. quando fala do que é o amor, fala que é ter com quem nos mata lealdade. É só É procurar aqui ter na tão internet, completo assim. Ele fala na procurar aqui também. música, porque pensa, é mais ou menos isso que eu entendo, assim, que esses aspectos eternos, a gente cooperar com eles com liberdade, assim, bom grado, seria basicamente, em algumas instâncias, é ter com quem nos mata lealdade, assim, entender que é assim, é uma consciência maior que permite isso, né? Uma consciência que vem a partir desse self, desse eu mais profundo. Aham, tá. Então, É um oi? ter, é um ter com quem nos mata a lealdade. Tão contrário a si é o mesmo amor. É uma frase assim, é Então, um contrário verso, né? assim, Lembra muito individuação, na perfeito. verdade. É um estar-se preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é um ter com quem É nos servir a mata a quem lealdade, vence vencedor, é o é espírito um das ter com quem nos profundezas, mata a né? lealdade. É complicado isso. Tão contrário a si é o mesmo amor. É bem. Essa perspectiva, né? Deve ser bem do espírito Que das não é do ego, profundezas mesmo, não é do ego. exato. Então, implicam cooperação consciente e voluntária com fatos eternos, os próprios arquétipos, que não podem ser coagidos nem erradicados por qualquer esforço humano. O livre-arbítrio para Jung é respeito e aceitação da vontade do daimon, ao mesmo tempo que envolvia
o diálogo e uma transformação potencial capaz de permitir que tanto a personalidade quanto o daimon florescessem da maneira mais criativa possível. No contexto junguiano, essa união da personalidade com o self não depende de perfeição, nem resulta dela. E a sugestão de que se pode transcender, superar ou curar as dimensões difíceis de um horóscopo, ele tem sido tão absurda quanto curvar a cabeça e aceitar um sofrimento imposto pelo destino sem tentar entender o porquê. Então, tão absurdo quanto o oposto. Totalidade era o ideal que Jung aspirava. Isso requer viver com os conflitos simbolizados pelo horóscopo natal, não é se apartar deles e nem tipo aceitar eles de assim de é assim, fazer o quê, né? Então, isso é viver os conflitos simbolizados pelo horóscopo natal de forma que às vezes podem envolver luta e fracasso, fazem parte, mas também reconhecendo o significado e a teleologia desses conflitos, ao lado da lealdade à verdade a si mesmo. O I Ching, que Jung via como equivalente oriental da astrologia ocidental, oferece uma percepção paradoxal semelhante. Extremamente paradoxal, né? Os santos sábios, se colocaram de acordo com o tal e seu poder, em conformidade com isso, estabeleceram a ordem do que é certo, passando pela ordem do universo exterior até o fim, explorando a lei de sua natureza até o mais profundo núcleo, chegaram à compreensão do destino. Tanto no âmbito psicológico, essa visão do todo, né, que nos falta, a gente está sempre numa partezinha, a gente está numa perspectiva que é do ego, e a perspectiva do ego, ela é bem mais intensa, assim, no sentido de mutabilidade, assim, de ficar mudando e variando. Tanto no âmbito psicológico quanto no astrológico, a experiência para Jung, afinal, acabou tendo mais peso do que a especulação intelectual e metodologias científicas. Então, no fim, o que valeu aqui foi a experiência que ele viveu, muito mais do que estar intelectualmente certo ou errado, científico ou não científico. Apesar do argumento racional mais persuasivo, e mesmo quando esse argumento foi apresentado pelo próprio intelecto treinado de forma científica. Em outubro de 1959, perto do final da vida, Jung foi entrevistado pelo apresentador de televisão John Freeman para um programa da BBC intitulado Face to Face. Freeman perguntou a Jung se ele acreditava em Deus e Jung respondeu: agora, difícil responder. Eu sei. Então ele responde: eu sei. Não preciso mais acreditar. Eu sei. Freeman não perguntou a Jung se ele acreditava em astrologia, mas é provável seria você acredita em astrologia? Não, eu sei, eu me relaciono com ela. Eu não preciso acreditar naquilo que eu sei. É como nós, né? Quem pratica, Nas né? forças que eu conheço. Quem pratica não é uma questão de acreditar ou não, né? Você vê, ou você entende, né?